Como fazer upgrade no seu notebook? Nesse vídeo eu vou te mostrar como pesquisar algumas maneiras de quais as peças que você consegue trocar no seu computador, nesse modelo específico que você tem aí na sua casa, para deixar ele um pouco mais rápido e trazer um pouco mais de fôlego para executar as tarefas do dia a dia. Fala pessoal, eu sou o Pedro Girão e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O upgrade ele normalmente vem em algumas situações específicas. Você pode ter um notebook um pouco mais antigo aí na sua casa, que ele está agora, depois de algum tempo, demonstrando sinais de vida e está engasgando para executar as tarefas mais básicas que você está propondo, ou até mesmo o sistema operacional mais recente da marca que você utiliza, ele pode estar sofrendo um pouco com isso. Ou você tem uma situação em que você acaba de comprar um computador e você já identifica que para as tarefas que você está propondo para ele, ele está também sofrendo um pouquinho. Então o upgrade pode vir nessas duas situações. No final de tudo, o objetivo é otimizar, ou seja, melhorar para que ele execute de maneira mais rápida e mais fácil as tarefas que você está propondo para ele no dia a dia, independente se é o computador mais antigo ou mais novo. E quando fazer esse upgrade? Na verdade, não tem uma resposta direta para isso. Vai depender muito de qual a situação que você está encontrando dificuldade para que esse upgrade venha como resposta. Depende se você quer investir muito dinheiro agora, talvez valha a pena trocar de máquina e pegar uma máquina mais potente ou que permitam mais alterações a longo prazo. Agora, se você não tem tanto dinheiro para investir agora e quer, nesse momento, resolver um problema de lentidão, o upgrade pode vir como uma boa solução. Você troca uma peça ou duas, gastando pouco dinheiro, e você já tem um salto de performance bem bacana que justifique você ficar mais tempo com aquela máquina sem ter que gastar tanto dinheiro de imediato. No cenário de computadores, existem dois tipos de plataformas principais. A primeira é o desktop e a segunda é o notebook. O desktop, na maioria dos casos, ele é uma plataforma mais versátil e que você consegue fazer diversos upgrades. Ele também é uma plataforma voltada ali para ficar na sua estação de trabalho fixa, onde você não tem a mobilidade que o notebook te traz, mas também ele permite diversos upgrades, principalmente pelo tamanho e pela arquitetura modular aberta. Você pode trocar a placa-mãe, a placa de vídeo, o processador, a fonte de alimentação e os demais diversos itens aí que são contidos numa arquitetura de desktop. Isso permite uma grande flexibilidade, o que um notebook na maioria dos casos não tem. Como nesse vídeo a gente vai tratar de notebook, é bom que vocês saibam também que existe atualmente uma empresa, se não mais de uma, voltadas para esse nicho de notebooks com upgrades, porque na maioria dos casos os notebooks eles estão focados ali numa arquitetura fechada, ou seja, você consegue no máximo trocar a placa de rede ou a memória RAM ou o SSD ou a unidade de armazenamento, que pode ser HD ou SSD. Então você fica um pouco mais limitado com o notebook para trocar as demais peças que ele contém. Então, por não ser trivial trocar esses componentes, existe uma empresa no mercado que é chamada Framework e ela tem no mercado norte-americano aí a possibilidade de você adquirir esses notebooks e comprar os módulos separadamente. Isso é muito bacana, né? Resolve talvez esse problema aí que a gente tem com essa plataforma de notebook que traz mobilidade, mas também nos deixa na mão quando você precisa fazer uma melhoria de troca de peças. E essa empresa ela permite que você compre a placa-mãe separada com um upgrade de processador ou até mesmo os módulos de conectores das entradas desse notebook. Você pode trocar a porta USB por uma USB-C ou até colocar um VGA, um HDMI, você escolhe. No site da fabricante tem todas essas opções. Como isso talvez não seja o cenário da maioria de nós aqui brasileiros e não está tão acessível para a gente esse computador, a gente vai dar uma olhada hoje então em como consultar quais peças você consegue fazer upgrades no computador que você tem aí na sua casa. A gente vai usar como modelo aqui o computador que eu estou fazendo uma série de vídeos melhorando ele. Ele é um computador um pouco mais antigo da Acer, é um E5 571 o modelo dele. E se você não viu o primeiro vídeo aqui formatando, dá uma olhada aqui no card, aqui em cima, que você consegue consultar quanto tempo eu ganhei na hora de dar o boot no sistema só fazendo a formatação dele. Então responde a pergunta também se formatar esse computador na parte do software te dá um pouco mais de desempenho na hora de executar suas tarefas. Mas vamos lá para o que interessa. Eu vou mostrar para vocês as 3 maneiras que eu proponho aqui para você consultar quais são os upgrades possíveis. Vamos lá então? Eu vou pegar o notebook e a gente vai para a tela dele agora para dar uma olhada na primeira maneira que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira maneira que a gente vai ver aqui é consultando através do site do fabricante.
Então você consegue no site do fabricante, procurando pelo modelo e o datasheet, encontrar se existe alguma possibilidade de upgrade e identificar qual é a característica e a configuração desse notebook que você tem em mãos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, procurar por Acer E5 571 376 e aí você coloca a palavra datasheet, que é a especificação técnica, né, de todos os detalhes desse computador. Então, pesquisando por aqui, a gente encontra o primeiro link do Google, ele já traz para a gente o datasheet desse modelo, que é exatamente do que a gente está usando como exemplo aqui nesse vídeo. Aqui a gente encontra diversas características e como está em inglês o site, né, se você tiver alguma dificuldade no Google mesmo, no Google Chrome, você clica com o botão direito na página, Translate to Portuguese, e aí você consegue visualizar a página em português. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui, para a memória, vocês conseguem visualizar que ele traz a seguinte informação. A memória padrão que vem nesse computador é de 4 GB. Ele tem uma memória máxima suportada de 16 GB. Opa, então, primeira informação aqui é que ele permite que eu faça uma melhoria de memória RAM, que é uma das coisas mais importantes, que a memória RAM trabalha ali no multitasks ou nas multitarefas do seu computador, você vai conseguir dar mais velocidade para a execução dessas tarefas em conjunto. Ele traz aqui também uma informação bem importante, que é a tecnologia da memória, que é SDRAM DDR3, e aí hoje, atualmente no mercado, na data de gravação desse vídeo, a gente tem as memórias DDR4, que é uma tecnologia mais atualizada, mas para esse modelo em específico, se você quiser trocar, você vai ter que optar por uma memória DDR3, porque é esse o formato suportado por essa placa-mãe e por essa arquitetura de computador. A próxima informação é número total de slots de memória. Então esse computador ele permite que você coloque até 2 pentes de memória RAM, o que é uma coisa bem importante, porque a gente sabe que fazendo dual channel, ou seja, colocando duas memórias em paralelo para trabalhar e executar essas funções, elas trabalham de maneira mais eficiente. Então a gente vai colocar aqui 2 pentes de memória RAM quando for fazer a compra desses pentes de memória, para possibilitar o atingimento máximo de memória suportada de 16 GB. Então serão 2 pentes de 8 GB, né, do modelo DDR3. Então essa informação, beleza, bacana, a gente já conseguiu entender aqui para a parte de memória RAM, qual é a proposta. E agora para armazenamento, que é uma coisa também que nesse notebook ele vem com um tipo de drive, né, um tipo de HD como sendo a base aqui para armazenar os arquivos. E o HD é um disco rígido, ele trabalha ali com uma agulha e um disco que gira fisicamente e na maioria dos casos ele é bem mais lento do que o SSD. Se você comparar um HD mais topo de linha da categoria com um SSD mais básico da categoria, você vai ver que tem uma grande diferença ali no tipo de performance. Então aqui para esse caso a gente tem um HD de 1 TB, apesar de ser bastante espaço para armazenamento, ele é um HD e ele acaba ficando limitado aí na velocidade de transmissão dos dados de leitura. Então aqui a gente tem também um serial ATA, né, que seria o SATA, a conexão informada para esse HD e é o que a gente precisa para, na hora da compra, conseguir substituir esse produto aqui por um SSD. É um SSD do tipo SATA. Existem no mercado mais outros tipos de SSD, como o M2 e o M2 NVMe, mas nesse caso, esse computador aqui só permite do tipo SATA. Beleza? Voltando, essa é a primeira maneira que vocês têm de consultar qual é o upgrade possível para esse modelo de notebook que você encontra. Pesquise então o modelo que você tem, coloque o datasheet e procure no site da fabricante do computador que você comprou, porque na maioria dos casos é a maneira mais confiável. Você não está consultando em um software terceiro ou paralelo que não vai garantir a informação fidedigna ao que você tem aí em suas mãos. Então, com o site da fabricante é mais certeiro, você vai conseguir exatamente as informações técnicas desse produto. Beleza? Agora então, vamos para a segunda opção de consulta de upgrades que a gente tem aqui. A segunda opção então, pessoal, é através de sites de fabricantes de componentes. Então você consegue encontrar fabricantes de componentes de memória RAM, de unidades de armazenamento, onde eles disponibilizam no site deles algumas ferramentas de pesquisa que você pode pesquisar aquele modelo que você tem de notebook pelo fabricante, pela linha e modelo dele. Então você consegue encontrar daquele fabricante quais são os componentes que eles vendem para você conseguir integrar ou trocar nesse notebook que você tem. Então vamos ver o primeiro deles, que é o que eu mais gosto particularmente. A gente vai acabar consultando aqui 3
fabricantes, mas o primeiro que a gente vai visualizar aqui é o da Crucial. Então, se você colocar no Google Crucial Memory Finder, você vai encontrar essa primeira ferramenta, Crucial Advisor Tool. E aqui ele traz um passo a passo, né, para você conseguir encontrar esses componentes. Então, a primeira coisa, né, encontre as atualizações compatíveis de memória e de acesso aleatório dinâmica, que são as memórias do tipo RAM, e SSD para você. Siga as etapas abaixo para selecionar seu computador. Então, a primeira coisa é selecionar o fabricante. Qual é o fabricante do modelo de notebook que a gente está fazendo aqui? Acer. A linha de produto, então, é um Acer E5 que nós temos em mãos. Então, ele já trouxe aqui a linha desse produto, Acer E5. E o modelo é o 571. Vamos ver se ele encontra o 376. Não encontrou, tudo bem, a gente vai até o 571. Ele trouxe aqui já, encontrou esse computador. Então, a gente vai dar em pesquisar. E ele já traz algumas informações. Eles têm memória RAM compatível e SSD compatível com esse notebook. Vamos dar uma olhada primeiro na memória RAM. A mesma coisa que a gente consultou lá no site da fabricante, por isso que é importante olhar o datasheet. Memória máxima, 16 GB. Slots, 2. Então, de 2 você tem um preenchido. Então é o que a gente consultou lá no site da fabricante, beleza, até aqui está válido. Memória padrão, 4 GB removíveis. Então, aqui nós temos a confirmação, a reconfirmação de que nós temos uma oportunidade de fazer uma melhoria na memória RAM desse computador. Beleza, e aí descendo um pouco mais, ele traz aqui algumas informações, né? Quais são as memórias da marca Crucial que você conseguiria trocar. Ele traz o modelo, part number e várias outras informações que, se você vier aqui em onde comprar, buscar por algum vendedor, você consegue encontrar a memória exata para esse modelo de notebook. Ok? E agora, partindo para o próximo upgrade, que a gente já viu lá também, que tinha um HD, eles falam aqui, tem SSD compatível. Então vamos consultar qual é o SSD compatível. Aqui na parte de armazenamento, se você clicar nesse menu de armazenamento, ele traz ótimas notícias, seu computador funcionará com várias unidades SATA da Crucial. Então, se você vier em SSD compatível, ele traz diversas opções aqui. E aqui o que a gente pode consultar é o seguinte, ele traz diversas opções de armazenamento, mas também a informação de que é um SSD de 2,5 polegadas. Isso é importante, que é o tamanho do SSD, né? A largura dele, para que você consiga inserir nesse notebook, que na maioria dos casos dos notebooks, um SSD de 2,5 polegadas abrange aí a grande maioria de modelos de HD, que o HD tem 2,5 polegadas também. Então aqui a gente tem várias opções de armazenamento, eu não vou passar por todas, mas é importante que vocês saibam que tem diversas opções, aí fica a cargo da sua necessidade. Quanto armazenamento você precisa, você consegue trocar para um SSD, esse HD que você tem em mãos. O próximo site que a gente vai consultar é da Kingston, que também é uma fabricante de memórias. E aí, consultando pelo site da Kingston, você coloca Kingston Memory Finder no mesmo formato do anterior. E aí ele traz no primeiro link do Google exatamente essa página da fabricante de componentes. Se você vier aqui então no canto esquerdo, né, procurar por Acer E5, que é o modelo que a gente está trabalhando, ele traz diversas opções, Acer E5, 474 e outras opções. Então vamos pesquisar um pouquinho mais detalhado, né? Que a gente viu que ele trouxe diversos modelos dessa família. Beleza, encontramos aqui então Acer E5, E-Series, E-Series. Então encontramos aqui Acer E-Series E5571. E aí as variações aqui são os modelos, mas que só vindo até esse nível já está suficiente para a gente. Aqui a gente encontra também informações de memória. Memória padrão, que ele traz algumas informações de quais são desses modelos, né, que ele pode ter, essa família 571. Ele pode vir ou com 4, ou com 2, ou com 4, ou com 8 GB. Mas tem um máximo aqui de 16 GB também. A mesma informação que eles mostraram para a gente lá no site do datasheet. Então aqui confirmamos novamente. E a parte de armazenamento, que ele permite aqui um SSD SATA do tipo 2,5 polegadas de 9,5 mm de altura. Então isso é muito importante para a gente ter em mente também, que nesses dois sites eles fornecem a mesma informação a respeito desse modelo. Vamos para o terceiro site então, a Data Memory Finder, que é uma outra fabricante.
Então eu estou mostrando diversas opções aqui para vocês, né? Vocês viram que vocês têm várias ferramentas para pesquisar isso, e aí fica a cargo de vocês de escolherem qual modelo vocês querem colocar e qual fabricante vocês vão optar para comprar essas memórias. Ou até mesmo consultar por esses fabricantes, descobrir qual é o modelo específico que você tem que comprar e optar por um outro fabricante que talvez não tenha esse Memory Finder aqui. Fica a cargo de vocês aí essa decisão. Agora, no site da ADATA, que também é muito famosa essa marca, vamos pesquisar aqui por Acer E5 571. E ele trouxe novamente o modelo encontrado, só que aqui ele traz desktop e notebook. O que a gente está trabalhando aqui é o notebook, então vamos selecionar essa opção aqui de baixo ao invés da de cima. E ele já encontrou também o site, um tipo de produto notebook, o modelo, a capacidade máxima de memória, que a gente acabou de ver nos outros dois fabricantes, quantos slots temos disponíveis, aqui ele traz 2, uma informação de processador, mas não vê ao caso porque esse processador já é soldado na placa-mãe e a gente não tem como substituir. E aqui embaixo vários part numbers da ADATA que a gente tem a possibilidade de adquirir, qual é a tecnologia, que é DDR3, mesma coisa que o datasheet informava, a frequência dessa memória, aqui é bem bacana que eles informaram até a frequência dessa memória. A gente vai ver isso no terceiro passo, como descobrir a frequência da memória RAM que está instalada no computador. E algumas outras informações. Então você pode comprar um módulo de 2 GB, de 4 GB ou de 8 GB, conforme eles estão sugerindo aqui. Então, para a ADATA, essas são as opções de upgrade que eles estão nos informando. Não mencionaram SSD, mas para esse módulo aqui de procura de memória RAM já é suficiente. Então a gente acabou de ver aqui os 3 tipos de fabricantes que você consegue consultar. Não se limite a esse, se você conhece algum outro, pesquise no site desse outro fabricante e você consegue confirmar as informações que estavam lá no datasheet desse fornecedor de notebook. Essas foram as 2 maneiras até agora de como encontrar através do datasheet do fornecedor e a segunda dos fabricantes de componentes para esses notebooks. Então você consegue através dessas 2 ferramentas já confirmar e consultar quais são as possibilidades de upgrades que você consegue fazer no seu computador. Agora vamos para a terceira ferramenta, que é uma ferramenta instalada no próprio computador que você está querendo modificar. Então agora eu vou para o computador aqui, o Acer E5, para a gente dar uma olhada nessa ferramenta. Vamos lá? Agora, na terceira ferramenta, então, nós vamos aqui para o CPU-Z. O CPU-Z é uma ferramenta gratuita e disponível aí na internet que você consegue baixar facilmente e instalar no seu computador. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira acessar e baixar direto do site aí da fornecedora desse software, e você consegue instalar no seu computador para fazer mais uma consulta de qual o tipo de memória que você consegue atualizar nesse computador. Então agora, indo para o Acer E5 aqui, com ele em mãos, nós temos algumas opções nesse CPU-Z. Abrindo a tela principal dele, a gente tem informações de processador, que é o objetivo principal desse software, consultar dados de processador, dados da placa principal ou da mainboard desse notebook, dados da memória RAM, e essas 2 abas de Memory e SPD você consegue informações da sua memória RAM, a parte gráfica, né, se houver, nesse caso aqui a gente tem uma placa gráfica integrada ao processador, então também tem dados, e aqui uma parte de benchmark, mas que a gente não vai utilizar. Partindo então para a aba de Memory, a gente consegue consultar o seguinte: confirmando novamente dados do datasheet do fabricante, o tipo de memória identificado pelo software foi DDR3. Então nós temos aqui 4 GB de memória do tipo DDR3, trabalhando em single channel. O que a gente falou lá no começo, na parte do datasheet, é que 2 memórias trabalhando em paralelo, elas conseguem dar conta mais fácil das atividades e dar um desempenho melhor do que somente uma memória. Nesse caso, a gente está somente com uma memória. Então, como nesse notebook a gente tem a oportunidade de colocar 2 pentes de memória RAM, na hora de fazer a alteração, a gente vai colocar 2 pentes de 8 GB cada para atingir a capacidade máxima de memória de 16 GB desse modelo, ok? Então aqui a gente tem alguns outros dados dessa memória RAM, qual é a latência dela, né? Ou o CL é um dos dados importantes que você, se quiser comprar mais um pente de 4 GB, você consegue basear isso daqui na mesma memória que você já tem no computador. E diversas outras informações. Então vindo então para a aba de SPD,
Aqui a gente consegue consultar o seguinte, tem um drop-down aqui para você selecionar qual é o slot que você está visualizando. Vamos clicar no slot 1. Vocês podem ver que ele está todo em branco, o que significa que não tem nenhuma memória instalada. Então essa memória está no slot 2 desse notebook. E aí ele traz aqui os dados de DDR3, 4 GB, qual é o modelo de manufatura, então quem é a fabricante dessa memória, né, desse componente em si. Se você quiser comprar uma igual, você já sabe qual é o fabricante. E traz os dados aqui de qual é a velocidade. Vocês podem ver aqui que ele traz uma banda máxima, né, uma largura de banda máxima de 800 MHz. Sempre que você quiser saber qual é a velocidade dessa memória, a gente não viu lá atrás 1600? Então, aqui no CPU-Z, ele te informa a metade daquela capacidade da memória. Então você tem que multiplicar sempre esse valor por 2, 800 vezes 2, a gente tem 1600 MHz, que é a velocidade dessa memória. E aqui alguns outros dados dela, de latência e também de tensão que ela suporta, no caso 1.35 volts, ok? Então, para finalizar, nesse vídeo a gente conseguiu então 3 maneiras, recapitulando, através do datasheet, através de fabricantes de componentes e através do CPU-Z, você consegue consultar os dados aqui para possíveis melhorias no seu notebook. E para finalizar o vídeo, eu espero que você tenha compreendido todas essas 3 etapas. Saibam que você não deve e não precisa utilizar uma isoladamente ou outra. Você pode utilizar essas 3 maneiras para confirmar essa informação. Caso você não tenha experiência nisso, você pode consultar nessas 3 fontes como eu apresentei aqui para vocês. E o mais importante é, se você conseguiu fazer esse teste, pesquisar pelo seu modelo, encontrar esse modelo no site das fabricantes, o datasheet e através do CPU-Z, deixe aqui nos comentários, compartilhando com os demais, porque o seu comentário pode ajudar outras pessoas. Informa ali quais foram os upgrades que você fez, qual é o seu modelo de computador, porque fortalecendo essa comunidade, todo mundo sai ganhando, e se você está tendo um problema agora, que pode ser de outra pessoa, não custa nada ajudar, né? Então deixa aí nos comentários para interagir com o pessoal e para ajudar o próximo que vai assistir esse vídeo. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, eu te peço para se inscrever, deixar o like e continuar acompanhando essa série de vídeos que a gente está fazendo para melhorar esse notebook aqui que a gente tem em mãos, que ele é um pouquinho mais antigo, mas que vai ficar filé no fim das contas. Beleza? Muito obrigado então e te vejo na próxima. Fui!